Quem foi Ayrton Senna e por que muitos dizem que o mundo parou por conta de sua morte? Ayrton Senna foi um piloto de Fórmula 1 das décadas de 1980 e 1990 e é considerado o maior ídolo brasileiro do automobilismo. Nasceu em São Paulo no dia 21 de março de 1960 e morreu de maneira trágica em 1º de maio de 1994, após colidir com uma mureta de proteção no Grande Prêmio de San Marino, em Imola. Seu velório foi um dos mais marcantes da história do Brasil, durou cerca de 22 horas e foi acompanhado por aproximadamente 240 mil pessoas. A carreira de Senna no automobilismo começou como a da maioria dos pilotos, no kart. Aos 4 anos, Ayrton ganhou o seu primeiro kart, construído pelo pai. O motor foi tirado de um cortador de grama, mas chegava aos 60 km por hora. O kart foi montado pelo pai, foi o principal brinquedo de Ayrton na infância. A partir dos 7 anos de idade, Ayrton passou a dirigir um kart profissional, mas sem participar de competições. A primeira volta de Senna em um circuito de kart foi aos 11 anos, na chuva. Um ano depois, desmontou seu próprio kart para descobrir a função de cada peça e entender como poderia ser mais rápido. Em 1973, aos 13 anos, Ayrton Senna participou da sua primeira corrida de kart, em um circuito improvisado na cidade de Campinas, São Paulo. Apesar de ser mais novo que os demais pilotos, liderou boa parte da corrida e chamou a atenção de quem assistia. Para muitos, Senna reinventou a arte de pilotar karts. O primeiro título não demorou muito para vir. Em 1974, Senna conquistou o Campeonato Paulista de Kart, conquista que se repetiu em 1976. No kart, também foi tricampeão brasileiro em 1978, 1979 e 1980 e campeão sul-americano em 1977 e 1980. No final da década de 1970, Senna participou também de competições de kart na Europa e na Ásia durante as tentativas de ser campeão mundial. Ele correu o Campeonato Mundial entre 1978 e 1982, mas não conseguiu o título. Na época, conheceu quem ele disse ser seu maior rival, o inglês Terry Fullerton. Em entrevista, Senna disse que a disputa com Fullerton era a melhor lembrança de toda a carreira, incluindo o período na Fórmula 1. Sobre Fullerton, Senna disse o seguinte: Fullerton era para mim um piloto completo. Tenho boas lembranças disso. Era competição pura, automobilismo puro, sem política nem dinheiro envolvido. Carreira de Ayrton Senna na Fórmula Ford. No início da década de 1980, Ayrton Senna teve que tomar uma decisão importante em sua carreira. Ele estudava administração para dirigir os negócios da família com o pai, mas não estava feliz com esse futuro. Senna queria continuar no automobilismo, mudar-se para a Inglaterra e competir nos grandes campeonatos. Seus pais compreenderam e decidiram realizar o sonho do filho. A ida de Ayrton Senna para a Inglaterra foi uma decisão crucial para a evolução do piloto. Senna passou um ano testando carros de Fórmula no circuito de Snetterton, em Norwich. Ao mesmo tempo, continuava competindo no kart. Naquela época, nem todo piloto de kart almejava migrar para os carros de Fórmula, mas Senna deixou claro que era o seu desejo. O talento demonstrado por Senna foi visto por patrocinadores, e o piloto brasileiro entrou na Fórmula Ford 1600 em 1981, competindo pela equipe Van Diemen Racing. Ayrton foi campeão em seu primeiro ano, vencendo a maioria das corridas. Seu desempenho foi tão surpreendente que Ralf Firman, chefe da equipe Van Diemen, afirmou que Senna seria um dia campeão mundial de Fórmula 1. Apesar do sucesso na Fórmula Ford 1600, Senna teve que voltar para o Brasil porque não conseguiu patrocínio para correr no ano seguinte. Ele trabalhava na empresa do pai quando recebeu uma ligação da Inglaterra. Era Ralf Firman convidando o piloto brasileiro para correr em outra categoria, a Fórmula Ford 2000. Em termos financeiros, a oferta não era boa, mas Senna precisava voltar a competir.
O carro de Fórmula 2000 era mais agressivo que o de Fórmula 1600, principalmente por ter aerofólio. Mesmo assim, Senna se adaptou rápido ao novo carro, venceu 13 das 15 corridas e foi novamente campeão. Campeão na Fórmula 1600 e Fórmula 2000, o próximo passo de Senna era competir na Fórmula 3 britânica, considerada na época a porta de entrada da Fórmula 1. O convite para testar um carro de Fórmula 3 não demorou chegar e veio de uma pessoa importante no automobilismo, o irlandês Eddie Jordan, que futuramente teria também uma equipe na Fórmula 1. No teste, Senna foi mais rápido que o piloto titular da equipe na época. A primeira corrida de Senna na Fórmula 3 foi ainda em 1982, quando corria de Fórmula 2000. Ayrton foi convidado pela equipe West Surrey Racing, em Thruxton. A corrida seria televisionada e Senna via nela uma ótima oportunidade de aparecer para patrocinadores. Senna fez a pole position, venceu e fez a volta mais rápida. Logo depois da corrida, assinou seu contrato para a próxima temporada. O campeonato de Fórmula 3 de 1983 foi disputado entre Senna e Martin Brundle, piloto inglês que mais tarde também chegaria à F1. Curiosamente, Brundle pilotava para Eddie Jordan. Ayrton novamente venceu a maioria das corridas e foi campeão. Sobre Senna, Eddie Jordan disse o seguinte: Senna tinha esse jeito de fazer as duas primeiras voltas em uma velocidade estonteante e, assim, desarmar os oponentes. Os outros pilotos não conseguiam de fato lidar com isso. Ainda em 1983, Senna também deu 2 voltas no carro da McLaren, a convite do chefe de equipe, Ron Dennis. Anos depois, Senna e Ron Dennis formariam uma das parcerias de maior sucesso na Fórmula 1. Pela Lotus, Senna conseguiu 6 vitórias: Portugal e Bélgica em 1985, Espanha e Estados Unidos em 1986 e Mônaco e Estados Unidos em 1987. No campeonato, ele foi 4º colocado nos seus 2 primeiros anos e 3º no último. Em 1987, um outro brasileiro foi campeão, Nelson Piquet. No final de 1989, a relação entre Senna e Prost ficou insustentável dentro da McLaren. Prost sentiu que Ron Dennis, chefe da equipe, tinha uma preferência por Ayrton e, por isso, decidiu se mudar para a Ferrari. No lugar do francês, foi contratado o austríaco Gerhard Berger, que viria a ser o melhor amigo de Senna na Fórmula 1. Em 1993, depois de ficar um ano longe da Fórmula 1, Alain Prost volta para substituir Nigel Mansell, que havia anunciado a aposentadoria depois de ser campeão. Ele voltaria para correr algumas corridas em 1994 e 1995. Senna até que conseguiu vencer 5 corridas, mas Prost venceu 7 e foi campeão. Morte de Ayrton Senna. Ayrton Senna queria ser campeão novamente e sabia que na McLaren não teria mais chances. Depois de vencer seu 4º título, Prost anunciou a aposentadoria, o que abriu caminho para Senna na Williams. Apesar de largar na frente nas 2 primeiras corridas, Senna teve problemas no carro e abandonou em ambas. O vencedor das 2 corridas foi Michael Schumacher, que anos depois viria a ser o piloto com mais títulos na Fórmula 1. Ayrton Senna liderava a corrida, com Schumacher logo atrás. Na 6ª volta, uma quebra na barra de direção fez Senna perder o controle do carro quando passava pela curva Tamburello e chocou-se com uma mureta de proteção a quase 300 km por hora. Com a batida, uma das rodas atingiu o capacete do piloto, afundando parte do seu crânio. O ídolo brasileiro foi levado para o hospital de helicóptero, mas não resistiu aos ferimentos. Ayrton Senna morreu no dia 1º de maio de 1994. O velório de Ayrton Senna aconteceu em 5 de maio de 1994, em São Paulo, e durou 22 horas. O cortejo foi acompanhado por cerca de 240 mil pessoas e teve transmissão ao vivo na televisão. O caixão de Senna foi carregado pelos pilotos Emerson Fittipaldi, Gerhard Berger, Alain Prost, Rubens Barrichello, Christian Fittipaldi, Thierry Boutsen. O acidente de Senna é um dos episódios mais tristes da história do esporte,
mas sua morte foi responsável por uma revolução na segurança da Fórmula 1. Os carros ficaram muito mais seguros e nenhum acidente fatal aconteceu por quase 20 anos.